Olá, caros alunos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de tecnologia, nossa segunda aula do segundo bimestre, tá? Esse vídeo não vai ser longo, né? Eu vou tratar aqui alguns assuntos que são pertinentes à, à atualidade e o conteúdo que nós temos aí para visualizar. Tá? Eu vou partilhar com vocês aqui, mais uma vez, os slides, tá, dessa aula, para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. E vou disponibilizar também, da mesma forma, no Face da escola, no Google Classroom também, para que vocês possam salvar, quem quiser ter, né, para ficar mais fácil de entender o conteúdo e ter um material em mãos, tá bom? Então, sem mais delongas, vou diminuir aqui meu rostinho, aí, para a gente poder começar, tá? Então, vamos lá. Passando o slide. Um pouquinho aí sobre o mundo digital, né? É, mais uma vez, eu acho às vezes engraçado falar sobre isso com vocês, porque vocês são uma geração que já nasceu num mundo digital, né? Cercado pela tecnologia. Então, muitas vezes, parece que o que a gente vai falar, eu pelo menos tenho sentido isso, em tecnologia, algumas coisas parece que é chovendo molhado, né? Mas eu acho que pensando bem, tem algumas coisas que talvez vocês não saibam, né? Apesar de usar muita tecnologia, estar aí no mundo digital, tem algumas coisas, alguns conceitos, enfim, que talvez não seja perceptível para vocês, talvez até mais ainda pelo fato de já terem nascido num mundo que a gente pode dizer que é um mundo digital, né? É, então, para vocês, às vezes, isso é desde sempre, né? Esse mundo, essa realidade é desde sempre. E não é bem assim, né? Isso não é bem verdade, tá? Ainda mais eu não sou assim tão velho, né? Eu tenho 40 anos e a gente eu vi, né? O desenvolvimento rápido aí desse mundo digital, né? Tomou conta, claro, antes que eu nascesse, óbvio, existia tecnologia, computadores, etc., né? Não sou da idade das pedras. Mas, assim, da forma que a gente vê hoje, né? Isso, assim, é bem recente, tá? Então, vamos para frente. Então, algumas expressões, né? Vamos ver aí algumas palavras, expressões do mundo digital. Algumas coisas vocês, com certeza, vocês já ouviram, mas talvez não saibam, né, exatamente o significado, tá? Eu confesso que algumas coisas aqui também eu não sabia, né? Eu fui aprender até no momento em que estava preparando essa aula, tá? www, por exemplo, aquela que a gente usa quando conectado na internet, você vai visitar uma página na internet, você digita antes www, né? O que que significa? Né? A gente tem a palavra em inglês, não sei se a pronúncia está correta, porque em inglês não é muito a minha praia, tá? World Wide Web, tá? Em português, a rede de alcance mundial. Isso a gente, né, sabe na prática, né? Embora às vezes a gente não pense muito sobre isso. Então, um sistema interligado de arquivos e informações executados na internet, né? Nessa rede mundial. Até coloquei uma imagenzinha aí, é, a imagem que está aqui no fundo, né? E essa imagem que tem no slide, tá? É um sistema de hiper. O que é hiper? Né? Algo grande, né? Bem abrangente, né? Então, uma hipermídia, que em sua tradução literal significa teia em todo o mundo. Né? Então, é realmente uma teia, né? Porque vai se cruzando, interligando, né? O mundo inteiro. Então, hoje a gente sabe, você pode pegar informação do outro lado do mundo, incontáveis, hoje em dia, né? Incontáveis fontes de informação, de comunicação, enfim, interliga o planeta como um todo, né? Então, em qualquer lugar do mundo, você consegue aí manter contato com outras pessoas, ter acesso, né, a informações.
por exemplo, visitar museu online. Hoje, enfim, as possibilidades aí são infinitas, né? Então, o termo www que a gente usa tanto hoje em dia, né? Um pouquinho da história aí da internet que eu achei interessante a gente colocar, né? Ela nasce aí, ó, lá nos anos 60, né? Era uma rede fechada inicialmente, não era uma coisa assim aberta, né? Que tinha esse nome aí, ARPANET ou ARPANET, né? Na verdade, foi um mecanismo aí, uma estrutura criada, né, para auxiliar os militares dos Estados Unidos, né, na troca de informação entre os computadores. O computador, ele já tinha sido criado, né, já lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, com o nazismo, a luta contra o nazismo, né, houve ali nesse momento um avanço de tecnologia, né? E você tinha ali já o computador, que era uma coisa ainda assim muito simples, né? E um computador daquela época ocupava, sei lá, uma sala gigantesca, né? Era uma máquina imensa e que não faz, acho que eu vou chutar aí, tá? Não faz 5% do que um celular hoje, o mais simples, faça, né? Assim, então era uma coisa bem rudimentar, tá? Só em 1989 que a internet começou, né, a receber as características que nós conhecemos hoje e surgiu aí o www. Então, em 89, olha só, em 1989 que a internet começa, né, a ter a característica que nós vamos notar hoje em dia, tá? Que vai ser parecido com o que nós temos hoje. Claro que de lá para cá avançou muito, né? 1989, eu tinha 9 anos. 9 anos aí. Então, sim, você vê, não é uma coisa tão antiga, né? É uma coisa recente, tá? E permitia que qualquer computador em qualquer lugar do mundo pudesse ter um livre acesso ao mundo virtual. Então, eles criaram um sistema, né, que permitia essa interconexão, né? Até essas palavras que às vezes a gente usa, né? Interconexão, conectar, são palavras que surgem, né, conceitos que vão sendo, claro, as palavras existiam antes, mas são conceitos que vão entrar de vez no vocabulário aí a partir desse momento, né, que começa mesmo a internet a crescer, né? E aí, nesse caso, né, da internet, dessa forma, né, de conectar em qualquer parte do mundo, a ideia inicial lá no começo era tornar fácil o compartilhamento de documentos, né, de pesquisadores, né, e integrantes, né, de pesquisa da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Então, era uma forma deles transmitirem informações de um lado para o outro mais rápido, né, e seguro, vamos dizer assim, né? Lembrando que essa organização fica na Suíça, tá? Então, foi assim que começou a coisa toda, tá? Uma outra palavrinha, internet das coisas, tá? Isso aí é uma coisa uma palavra que eu mesmo, assim, eu não sabia, né? Quer dizer, a gente sabe porque a gente usa, mas a gente não tinha ali a palavra em si, né? Internet das coisas, né? O que é essa internet das coisas? A gente vê tudo cada vez mais conectado entre si, né? Você pode conectar o seu computador, o seu celular, né, a outros objetos, né, a outras coisas. Então, você conecta aí o seu celular, dependendo do sistema, né, a minha casa não tem isso, né, são casas às vezes, de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas você consegue conectar a sua casa ao celular ou ao computador. Então, a pessoa acende a luz, apaga a luz, né? Pode conectar aí ao carro, pode conectar, sei lá, a uma bicicleta até, né? Até a roupas, tênis, né? Eles estão criando sistema ao rádio, né? Enfim, ao sistema de ar condicionado ou de aquecedor, né? Em regiões frias, que a pessoa pode ligar esses aparelhos à distância, onde ela estiver, né? Então, assim, essa conexão com os objetos, né? Câmeras de segurança, etc. Tá? Então, tudo vai sendo interligado, mesmo
aqueles objetos que tradicionalmente a gente não via aí como algo assim tão tecnológico, né? Como a gente costuma ver, tá? Então, as coisas do dia a dia, dispositivos, né? Do aparelhos do dia a dia. Algoritmo. Talvez você já tenha escutado, né, essa palavra aí, algoritmo. Caramba, o que é algoritmo, né? Na matemática, algoritmo, né, é a sequência aí de raciocínios, né, de operações, né, de dados, né, que permite aí você solucionar problemas, né, enfim, problemas semelhantes, tem esse sentido, de cálculos, né, então, os algoritmos, na matemática. Logo a gente pensa na matemática quando fala em algoritmo, né? Na internet, quer dizer, na informática, né, na ciência da computação, ela é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Então hoje em dia a gente ouve falar em algoritmos na internet, são como programas, né? São como programas que eles vão pegando sequências de coisas, eles vão, como vamos dizer assim, aprendendo, né? Conforme a gente utiliza a internet. Tá? Nos últimos, né, nos últimos anos, a gente vê aí cada vez mais isso sendo usado. Nas últimas décadas, né, isso está cada vez sendo mais usado, principalmente por empresas, né, por empresas que querem pegar ali qual o perfil das pessoas que usam a internet. Então, com isso, eles começam a decifrar as preferências das pessoas, os sites que elas visitam, o que elas compram, né? O que elas fazem na internet. E com isso, as empresas muitas vezes podem usar para vender produtos, oferecer produtos, né? Eu tenho certeza que certamente você já deve ter visto aí, você pesquisa uma coisa na internet, você pesquisa algo que você quer comprar, por exemplo, e depois fica aparecendo propaganda para você de coisas semelhantes àquilo, ou sobre aquele produto que você pesquisou. E são os algoritmos. Esses algoritmos, essas espécies de programas, né, eles pegam as informações, aquilo que você visita, aquilo que você consulta, né, enfim, o que você busca na internet, e ele tipo, vai aprendendo e depois ele cria para a pessoa coisas que ele vai oferecer, né? Cria-se no sentido de jogar para a pessoa aquelas coisas que ela mais interessa para ela. Isso através de são cálculos e raciocínios, vamos dizer assim, raciocínios matemáticos feitos dentro dessa programação, né? Que no fundo é matemática, né, gente? Não tem jeito. Na linguagem matemática, você tem lá os bytes, né, os bits, que são sequências numéricas, né? Enfim, essa parte da ciência da computação, eu não entendo assim muito superficialmente, mas eu sei que é matemática, né? E são impulsos elétricos, obviamente, né? Porque o computador não entende a matemática em si, como nós, os números, mas os impulsos elétricos. Enfim, esse tipo de, de coisa, de tecnologia, né? De programação, ele foi muito usado aí, né? Ficou muito famoso aí no Facebook, né? Que a gente vê ainda sendo usado, né? Então, dependendo do que você procura lá no seu feed de notícias, vai aparecer mais ou menos uma coisa que você se interessa. Então, aquilo que você mais procura, que você mais curte, que você mais partilha, vai ser o tipo de coisa que mais vai aparecer para você no seu Face. E aquilo que você menos procura vai aparecer menos. As pessoas que mais curtem coisas suas são as que vão mais receber informações daquilo que você partilha. Então, né, dessa forma aí, meio que direcionam as pessoas, né, o interesse das pessoas. É uma discussão grande até
sobre isso, né? Que é a manipulação que acaba muitas vezes acontecendo, né? Então, aí que a gente tem que ter um certo cuidado, porque nós podemos ficar bitolados. A gente tem uma preferência e, de repente, só aquilo aparece para a gente. E a gente não vê outras informações. Então, há o risco de você ficar bitolado naquilo, tá? Então, é importante tomar cuidado também com isso. Outro conceito, outra palavrinha que talvez vocês tenham escutado já aí, Bitcoin, não? Ou criptomoedas, né? O que são as Bitcoins? Com certeza, você talvez já tenha escutado, como eu disse, Bitcoin é uma moeda virtual, né? Eu, inclusive, um tempo atrás, andei até pesquisando sobre isso, né? Tem muita gente que investe bastante dinheiro nisso, né? E a gente ouve falar de pessoas que ganharam muito dinheiro, que ficaram ricas, né? Tem gente que até ficou rico, né? Pelo menos é o que a gente ouve, né? Aplicando em Bitcoin, em criptomoedas, né? Mas ainda não é não sei se poderia dizer que é algo seguro ainda, né? Como qualquer investimento, como na bolsa, por exemplo, tem esse risco. Né? A pessoa pode ganhar, não pode perder, né? E pelo que eu pesquisei muito assim, em bitcoins, há uma variação assim grande de preço. Então a pessoa vai comprando na baixa e vende na alta, né? Mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, então ela é uma moeda virtual, tá? É uma moeda virtual. E é como uma espécie aí mesmo de dinheiro, só que da internet. Ela não existe fisicamente, né? E não está sob o controle centralizado de algum banco ou de algum país, né? Então ela está no mundo todo e não está centralizado o controle dela, que é uma vantagem e também uma desvantagem, né? Porque a vantagem é que ela não estaria aí sob, vamos dizer assim, a manipulação ou o direcionamento de um país ou de algum líder ou de algum banco que tem algum interesse. Por outro lado, fica uma coisa assim, muito aberta, e aí se corre o risco também de fraudes. Então, tem certos cuidados para quem quer investir em criptomoeda. Eu não investi ainda, né? Só pesquisei para saber, curiosidade mesmo, né? Então, é algo assim interessante, mas tem que se tomar cuidado, pensar bem antes de fazer qualquer coisa aí, né? Então, criptomoeda é isso aí, tá? Bitcoin é uma das moedas que existem outras, tá? A mais famosa é a Bitcoin, mas existem outras moedas virtuais também no mercado, tá? O que você ganha? Você compra, né? Você compra essas moedas virtuais, como eu falei, há muita especulação, né? A pessoa compra em baixa e vende em alta. O risco é que, como é algo que não é material, como que você tem um controle sobre a quantidade de dinheiro virtual que está ali, né? Uma hora o preço pode estar lá embaixo, outra hora lá em cima, você nunca sabe exatamente, tá? Então, só para vocês saberem que isso existe. A hashtag, todo mundo conhece, todo mundo usa a hashtag, né? Que é o joguinho da velha, né? É um termo, né? Uma expressão que vem antes, né? Antecede aí a palavras para as quais a gente quer destacar em publicações na internet, né? É usada aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? E também em outras redes sociais. Vocês já usaram, eu tenho certeza, todo mundo já usou, em algum momento já usou a hashtag, né? Então ela vai direcionar, né, a pesquisa das pessoas que marcam, né, a hashtag, né, de um conteúdo para algo específico, né? Uma forma de destacar, vamos dizer assim, tá? Que mais? Então você direcionado para esse núcleo de interesse, tá? E a última palavrinha aí eu deixei para o final porque eu acho que é a mais
talvez a mais importante, eu creio, agora, né, nossos tempos, que é a fake news, né? Fake news, que também, com certeza, vocês já ouviram falar muito sobre isso. A fake news, a palavrinha, a gente sabe, é notícia falsa, né? Não é algo, assim, novo, né? Não foi inventado agora, né? É algo já antigo, né? É uma expressão que surge lá no final do século XIX, né? Século XIX, final do século XIX, olha só. Nós estamos no século XXI, né? No século passado, já existia, né? Aí a boa parte do século passado já existia a fake news, notícia falsa, né? Então, assim, a notícia falsa sempre existiu, né? Formas de você divulgar eram diferentes, mas existia. Hoje, a dimensão é muito maior, porque tem um alcance muito maior aquilo que a gente coloca na internet, né? Então, é através das redes sociais que vai se tornar popular esse conceito, essa palavrinha fake news, né? Então, não é de hoje, né, que mentiras são divulgadas como verdades. Tá? A gente percebe muito isso hoje na internet com interesses políticos também, né? Que principalmente começou aí em 2016, né, assim, mais fortemente falar sobre fake news, com a eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que se sabe foi usado muito de fake news para manipular, né, as pessoas. Tá? Então, principalmente, atacar pessoas. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a fake news, ela é assim, é como uma mentira, né? A mentira que é divulgado por aí, que às vezes chega aos nossos ouvidos, né? Ela tem um alcance muito grande. Muitas vezes mais do que a verdade. Porque parece que as pessoas têm um interesse muito maior pela mentira do que pela verdade. Então, às vezes uma mentira, algo geralmente negativo, que se é contado, né, tem um alcance muito maior e destrói muitas vezes as pessoas. E a verdade muitas vezes não chega tão longe, né, talvez não é tão atrativo para a maioria das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que existe fake news falando coisa boa, a pessoa pode inventar sobre si mesma ou sobre outra pessoa que ela quer agradar, né? Também é possível. Então, o que é importante? A gente, quando recebe uma notícia, averiguar, verificar, pesquisar se é aquilo mesmo, se é daquele jeito, né? Ver quem disse, né? Quem transmitiu aquela informação, por quê, né? Antes de repassar, né? Antes de ser mais um divulgador de notícia falsa, né? Verificar, checar a fonte. Isso eu acho que hoje em dia é o mais importante, porque nós somos bombardeados de informações o tempo todo. Na dúvida, você não partilha, né? Na dúvida é melhor não partilhar, pelo menos até você verificar, tá? E a gente vê hoje, tá correndo aí no Brasil, né? Investigações sobre fake news, inclusive nas últimas eleições, né? Em que se ataca pessoas para destruir mesmo a imagem das pessoas, né? Acabar às vezes com a reputação de alguém, né? Enfim, aquilo que a gente muitas vezes chama nas escolas de bullying, né? Na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas a informação falsa, principalmente quando ela é negativa, ela tem um alcance muito grande e pode destruir as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, tá? Eu vou partilhar aqui, tem 2 links que vão falar sobre, são vídeos no YouTube que falam sobre fake news. São vídeos curtinhos, a média aí de 5, 6 minutos. Tem um que acho que é 2 minutos, não é nem 3 minutos. Então, 5, 6 minutos, falando sobre fake news. Gostaria que vocês assistissem também esses vídeos, tá? Depois vocês vão fazer uma atividade que é bem simples também, tá? Então, vamos dizer, suave, tá? Primeiro você vai fazer a anotação desses 2 vídeos, anotação dos pontos mais importantes, o principal, o que você achou mais interessante.
uma espécie de um resuminho. Apontamentos, tópicos, tá? São tópicos que você vai fazer. Você pode fazer no caderno, tirar foto e me mandar, ou faz lá no Word ou no próprio e-mail, né, que você vai me enviar depois, tá? E a instrução, vocês já receberam a instrução de como enviar por e-mail. E a outra atividadezinha, coisa bem simples também, criar uma frase, né, alertando sobre os perigos ou males das fake news. Tá? Poste lá no seu perfil do Face e também me envie por e-mail. Tá? Você pode até criar uma hashtag. Tá? Pode até criar uma hashtag. E me envia também pelo e-mail, porque às vezes eu posso não ver lá no Face, a gente entra no Face, mas às vezes como é muita coisa, pode passar e eu acabar não vendo. Então, me mande também pelo e-mail. Professor, eu não tenho Face, o que eu acho, a maioria eu acho, tem, né? Eu sei que hoje em dia, falar que não tem Face, quase, não sei. Será que tem gente que não tem Face? Deve ter, né? Tem, com certeza tem. Mas uma minoria. Então, assim, imagino que a maior parte de vocês tem um Face. Então, coloca lá a frase no seu Face, tá? Me manda por e-mail para eu poder ver também. Essa é uma atividade para essa semana, tá? Isso aqui eu vou postar, como eu disse, lá no Face da escola e no Classroom. Tanto os slides quanto esse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem pelo próprio Face lá no bate-papo. Podem me mandar e-mail também, tá? Eu também estou com um WhatsApp que eu disponibilizei para ter contato com vocês. Algumas salas eu já tenho, outras ainda está faltando. Qualquer coisa podem me chamar por lá. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e ajudado a vocês a clarear um pouquinho mais esses conceitos aí que a gente usa no nosso dia a dia na internet, né, nesse mundo digital, e que às vezes passa meio batido, tá? Na internet tem muito mais informação sobre isso. Vocês, se algum ponto chamou a atenção de vocês, podem pesquisar lá também, que vocês vão encontrar bastante coisa. E no final tem aí as fontes, né, que eu usei, onde você pode aprofundar sobre isso, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.